Bom dia a todos. Folga em ver que o professor Alves Dias já conseguiu resolver o problema de imagem, para poder entrar. Estamos aqui a tentar resolver um problema técnico. Naturalmente que há aquele chavão do dispensa apresentações, mas é sempre correto apresentar, e não é seguramente coincidência que me tenham escolhido para apresentar o percurso académico do professor João José Alves Dias, que se apresenta normalmente como licenciado, doutor e agregado em História, já com 40 anos de docência na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E foi precisamente aí nessa faculdade que nós nos cruzámos, há mais de 25 anos, na cadeira de Paleografia, uma das suas paixões, e que desde então também me iniciou nesta senda da leitura paleográfica e do trabalho nos arquivos, a que eu devo muito. O professor João Alves Dias tem investigado e ensinado sobre a história de Portugal, com especial foco nos séculos XV a XVII, e tem ajudado a renovar a historiografia nacional por liderar uma equipa na qual eu me incluo, que tem dotado o país de um vasto leque de fontes, né, com destaque para a série das chancelarias medievais, das cortes medievais, uma coleção iniciada pelo professor António Henrique Oliveira Marques, na década de 80, com a chancela do Centro de Estudos Históricos. Tem também trabalhado noutra paixão, que é a história da tipografia em Portugal, e aguardamos que trabalhos de fundo neste campo de síntese possam ser produzidas para nós beneficiarmos também do seu imenso saber. Por isso, damos a palavra ao professor João Alves Dias, com a conferência A Importância da Documentação Local para a Renovação da Historiografia. Bom dia a todos. O Pedro está assustado. Obrigado, Pedro. Eu devo confessar, detesto o que estou a fazer. E, portanto, começo logo honestamente a dizer que viver em função da aprovação alheia não é viver, é representar. Eu, neste momento, não estou a viver, estou a representar. Por má leitura minha, não percebi que o encontro ia ser exclusivamente online. Se tivesse percebido, não estaria aqui. Fui reler a carta, diz isso. A falha foi minha. Tenho que cumprir a minha missão e tenho que agradecer especialmente, não só ao Nelson Vaquinhas, como ao Pedro Pinto, que me incentivaram a estar presente. A todos saúdo e a todos digo que gostaria de estar ao vivo, porque este proforma de pensar que estamos em pandemia quando não estamos em pandemia, não é comigo, não é com ninguém. O encontro tem que ser um encontro, não é virtual. Eu sei que há outros que estão muito felizes por ser virtual, porque podem estar em pijama, podem estar com um cenário muito bonito à volta, podem estar de todas as formas e feitios, mas eu, desculpem lá, se calhar por isso eu já tenho 40 anos de professor, como o Pedro disse, sou um velho, já não sou deste mundo, detesto online, detesto estar aqui nesta figura que estou a fazer. Passado este desabafo inicial, agradeço-vos estarem aqui a ouvir-me. Agradeço, e eu, no vosso lugar, não estaria aqui. Portanto, agradeço-vos muito e o que é que eu vos quero dizer? Quero-vos dizer muita coisa e pouco. Há 100 e tal anos, e está ali o José Manuel Garcia, que até colaborou também na publicação dos opúsculos do Alexandre Herculano e conhece muito bem as cartas da história que o Alexandre Herculano escreveu. Alexandre Herculano escreveu, e eu vou parafrasear Alexandre Herculano e Oliveira Marques. Alexandre Herculano escreveu que para se fazer a história do mundo era preciso fazer-se a história de cada país. Oliveira Marques escreveu que para se fazer a história de Portugal era preciso fazer a história de cada município. E é nesta linha de fazer a história, conhecer a documentação, que eu gosto de me incluir como aprendiz que sou de história. É raro eu aceitar que me digam que sou historiador. Historiadores são os outros daqui a 100 anos que dirão se nós cumprimos o nosso papel ou não cumprimos o nosso papel.
portanto, o Arquivo Municipal de Loulé e a cidade de Loulé têm a sorte e têm a eficiência de ter um dos melhores arquivos em documentação do país. Não é um acaso. É um conhecimento e é um esforço que se deve à localidade de Loulé que soube preservar os seus documentos. É evidente que todos nós ontem produzimos muita documentação, sem exceção. O que é que dessa documentação toda que nós produzimos fica para o futuro? Se calhar nada, porque estamos todos em audiovisuais, se calhar nada, porque estamos todos em faturas online, se não temos livros de contas como aqueles que foram publicados este ano, porque foi tudo destruído, e se calhar nada vai ficar destes nossos séculos que se dizem muito documentados. Mas para ficar essa documentação, é preciso sempre haver um espaço onde se guarda uma arca fechada a 5 ou 3 chaves para a documentação não desaparecer. E sobre isso o Pedro saberá falar muito, muito melhor que eu, visto que o Pedro faz parte de um grupo de eleitos de investigadores que comigo tem trabalhado, posso dizer há quantos anos, Pedro? Há 30 anos. Pois há 30 anos que nós começamos a trabalhar e é uma vida. O Pedro foi meu aluno em 92 e, portanto, estamos a fazer 30 anos, não é, Pedro? E assim, e o Pedro foi um dos meus melhores alunos, se não o melhor aluno que eu tive, pela dedicação de paleografia. Mas voltemos então a Loulé. Loulé, nessas épocas, graças a Isilda Rendas Periquito Martins, teve alguns contactos comigo, ajudei a montar, ajudei nas primeiras equipas que tiveram a organizar esse arquivo e, portanto, conheci minimamente o conteúdo do arquivo. Também é hábito meu que aquilo que conheço e aquilo que tenho entre mãos não gosto muito de utilizar, não gosto de monopolizar, por isso não gosto muito de fazer estudos sobre as chancelarias que tenho publicado, não gosto muito de fazer estudos sobre os livros que estou a publicar, gosto mais de dar investigação para os outros fazerem. Mas Loulé tem uma sorte de ter documentação ao longo de toda a história e essa documentação que ainda não está toda publicada permite-nos aprofundar. Aprofundar aquilo que a história nacional não conta. É evidente, se voltarmos a ler as cartas de Alexandre Herculano, vamos ver que Alexandre Herculano dizia aquilo que eu digo aos meus alunos. Opa, não me falem em dinastias. Dinastias não existem, são famíliazinhas locais então em Portugal, são todas a mesma família. Mas todos os historiadores continuam a falar. Então, e vais falar da primeira dinastia, segunda dinastia, terceira dinastia? Não interessa. Não há rasgões no espaço. O arquivo de Loulé não é um arquivo para um rei, para uma dinastia, é um arquivo para a história e é essa história que nós queremos. Então, a grande surpresa para mim surgiu com um documento que o Pedro, sempre o Pedro, tive o favor de me indicar que estava num dos livros ainda inéditos da Atas de Variação. Como sabem, há uns anos atrás, tive a sorte de tropeçar, também já há muitos anos, de tropeçar com as ordenações manuelinas. Consegui desmistificar, julgo eu, e criar mais mitos para as ordenações manuelinas. Hoje, já se sabe que não há um sistema de ordenações manuelinas e que Dom Manuel viu impressos, se calhar, 4 sistemas diferentes de ordenações. Isto é, tive um completo no ano de 12-13, que não há dúvida, publiquei-o em facsímile, portanto existe. Tive outro sistema, ou melhor, o mesmo sistema, mas numa outra edição,
impressa em 14. Tem esta edição de 14 variantes, que não vou incluir nem falar nelas, até ao ano 17, porque há diferença de edição para, ou melhor, não digo edição, digo impressão, para impressão dessas mesmas ordenações com datas de 14. E houve depois a edição feita em 18, que só existem hoje fragmentos, mas uns fragmentos grandes, ou melhor, dizendo ao contrário. O que saiu impresso em 21 é a edição que foi impressa em 18, corrigida com data de 21. E aí há alterações no texto de 18 tem artigos, tem disposições que as ordenações de 21 já não incluem, e é aquilo que eu chamava a terceira versão das ordenações. Mas no meio disto tudo havia um documento que me faltava e que eu lutava e que punha sempre uma interrogação. Dom Manuel deu uma carta de cavaleiro a um tipógrafo de Sevilha, Kronberg, para imprimir o livro das ordenações. E isto era 1508. Ora, não existiam exemplares dessa edição de 1508. Eu dizia, há algures, o que é que terá acontecido? Inventei até uma suspeita que a edição de 1508 quisesse referir-se à edição de 1518 e que tivesse mal arrumado o privilégio de cavaleiro em 8, faltasse um 10 e fosse um cavaleiro, o privilégio fosse para 18, visto que essa edição de 18 é do Kronberg. Não. Dom Manuel deu o título de cavaleiro Kronberg em 1508 porque fez uma edição das ordenações e o Pedro, obrigado Pedro, encontrou um bocadinho do manuscrito dessas ordenações. E aí foi para mim um dia de alegria. E o Arquivo Nacional de Lolé deixou de ser municipal. Para mim, passou a ser nacional. Porque me deu a descobrir um novo sistema de ordenações que só conheço ainda um pedacinho, mas que existiu em 1508 para Dom Manuel. Bom, estão todos já a olhar para mim o que é que eu estou mais a inventar sobre as ordenações. Sim, o Pedro encontrou numa ata de variação a dizer qualquer coisa como, eu não estou a ler texto, detesto ler textos, gosto de falar, por isso é que eu não gosto de estar sem olhar para as pessoas, sem ver os olhos das pessoas. A dizer que nesta edição que estamos a fazer das ordenações, e enquanto ela não se acaba de imprimir, há algumas coisas que já estão dispostas, como, por exemplo, isto que envio. E enviou um texto. E esse texto não aparece impresso em nenhum dos sistemas das ordenações conhecidos. E isto ajuda-nos ainda a entender uma coisa que também anda perdida, que é o sistema de ordenações que Dom João II fez e que também não chega até hoje. Isto é, depois da compilação que circulava em alguns arquivos, em algumas mãos de tabeliães, e eu tinha feito isso, e por isso eu sabia que elas tinham que existir, porque quando se dava uma carta de privilégio para exercer um cargo, eles diziam que tinham os 5 livros das ordenações, e, portanto, se tinham os 5 livros das ordenações, era muita cópia para andar manuscrita, mas não apareciam. O que Dom Manuel, o que por seguir a essa disposição que alguns tinham, o que acontecia é que Dom João II fez uma versão em síntese. Desenvolvida, não é síntese enunciada, não é um índice. É o que é importante. Falta-me o termo, seria não o manual aplicativo. As ordenações que nós hoje conhecemos como Dom Manuel é o desenvolvimento
dessas primeiras ordenações que enunciam tudo. Isto é, tem que haver um notário, o notário faz isto, faz aquilo, faz outra coisa. Depois haverá um texto que regulamenta. Quando diz faz isto, começa a hora tal e acaba a hora tal. E isso é um texto desenvolvido. A diferença seria um pouco como a Constituição dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que tem muito poucos dispositivos, e depois existem regulamentos que vão espalhando e que aos poucos e poucos vão sendo corrigidos. Ora, foi isso que Dom João II talvez tenha impresso, que desapareceu, e que Dom Manuel imprimiu, existiu e que desapareceu. E desapareceu isso como desapareceram as várias ediçõezinhas que houve, e salvaram-se 2 ou 3 por aqui e acolá, fragmentos aqui e acolá, porque em 1521, Dom Manuel, perdido, que andava no mundo das edições, porque quando as pessoas diziam no livro primeiro diz isto, e no livro primeiro já não dizia isto, porque dizia outra coisa, porque entretanto ele em cada um dos sistemas mudou os artigos, então mandou destruir tudo. E o mandar destruir tudo é destruir tudo, impresso e manuscrito. Portanto, graças a simples arquivos municipais, que guardaram fragmentozinhos, que guardaram versões das edições, ou melhor, edições manuscritas, das ordenações que hoje chamamos afonsinas. Atenção, à época, nenhuma das ordenações se chamam nem afonsinas, nem manuelinas, nem filipinas. São as ordenações do reino. E é isso que interessa. Ainda hoje, o que nós temos é a Constituição do Reino. Depois o resto somos nós que adjetivamos. E essas ordenações do Reino, que foram constantemente publicadas, são minimamente adaptadas e, por exemplo, as ordenações del Rei Dom João IV, que existem, impressas, o que é que ele fez? Para perceberem o que é a edição de 21 foi o mesmo que fez Dom João IV. Agarrou no texto ipsis verbis impresso pelos Filipes, tirou 5 folhas onde dizia Filipe e imprimiu essas mesmas 5 folhas a dizer Dom João IV. Depois foi a todas as leis, que eram poucas, que o Filipe tinha deixado ficar com o título Nós, Dom Filipe, e depois Nós, Dom João IV. Esquecendo que a seguir diz Dom Sebastião, meu sobrinho. E, portanto, fica Nós, Dom João IV, fazemos saber que o Dom Sebastião, meu sobrinho, fez isto e disse aquilo, etc, etc. O Dom Sebastião que nos deixou isto e fez como se fosse ele o Filipe. Ora, é isto que tem acontecido. A edição de 21 não é mais que de 18 corrigidas as páginas que tinham que ser corrigidas, e só essas é que foram impressas em Portugal. O resto não foi impresso em Portugal, julgo eu. Haverá uma tese em breve a prová-lo, foram impressas em Sevilha, mas todo o resto passou para trás. Por isso era o que eu queria dizer-vos. Graças ao Arquivo Municipal de Lolé, que eu posso chamar de Arquivo Nacional com todas as honras, o Pedro encontrou o documento que permitiu dizer-vos que Dom Manuel efetivamente imprimiu uma edição das ordenações manuelinas em 1508, 9, não sabemos, falta aparecer o colofone, e um dia eu tenho esperança, eu vou viver 150 anos no mínimo. E o Pedro vai viver 200. E o Pedro vai encontrar um fragmentozinho impresso e vem ter comigo e diz: olá, está aqui aquilo que procura. Quanto a isto, de dizer das importâncias de qualquer arquivo. Qualquer arquivo, mesmo o vosso arquivo pessoal, dá as chegas para a história. O que nós temos hoje são apontamentos da história. Nós conhecemos, eu arrisco dizer,
10% da documentação produzida importante. Conhecemos aquilo que ficou, que era uma cópia na chancelaria. Os originais ao lado não conhecemos. Eu entretive-me, quando era miúdo e moço, a fazer uns itinerários régios, que hoje sei que os itinerários régios feitos como nos ensinaram a fazer podem não ser completamente válidos. O rei não se deslocava com a chancelaria. O rei não assinava metade dos documentos. Os documentos que os meus colegas, com muito gosto, dizem à assinatura régia, 90% não são do rei, são do seu escrivão de puridade. Portanto, se juntarem, e o arquivo municipal serve muito bem para isso, o rei raramente escreve um original a um arquivo municipal, é só as cartas régias mesmo é que são assinadas por rei, todas as outras é o rei o mandou por. E esse é o rei o mandou por que assina. O rei nem sabe que elas existiram. E aquelas em que o rei tem mesmo que ser quase ele, entre aspas, a assinar, tem duas assinaturas. Uma feita por ele, é o rei. E essa assinatura, eu garanto-vos que foi feita por cada um dos reis de todas as dinastias. Chamemos-lhe todas, porque eu classifico 10 dinastias para Portugal. Mas todos os outros que diz só o rei não pôs a mão no aparo, na pena, no lápis, na caneta para fazer. E isso também se consegue chegar lá graças à documentação que está no arquivo do Lolé, como está nos outros arquivos municipais. Portanto, era só 2, 3 apontamentos. Tudo o resto, vocês trabalham com a documentação. Estou a ver aqui alguns ex-alunos que me estão a escutar. Obrigado por eles terem gostado de poligrafia. Obrigado por eles fazerem história. Obrigado por continuarem a estudar os arquivos locais. Acreditem, a história amanhã será diferente graças a todos os arquivos locais. Não era isto que vocês queriam ouvir. Ouviram o meu desabafo, porque viver em função da aprovação alheia não é viver, é representar. Obrigado. Obrigado, Sr. João Alves Dias, pela sua intervenção e por aquilo que partilhou do seu saber ao longo da investigação que tem feito, não só em Lolé, mas em outras partes. Eu esqueci-me de dizer, mas já foi mencionado no chat, não é? Portanto, quem quiser colocar questões ou comentários pode utilizar o chat ou bate-papo aqui do Zoom para que possamos depois reproduzir essas questões. Por isso, aguardamos agora uns momentos para que possam fazê-lo. Se não, faço eu. Pedro, acho que podes fazer tu. O conhecimento dos arquivos municipais em território nacional revela assimetrias nas existências de fundos mais antigos, nomeadamente a Idade Média e Moderna. A questão depois, naturalmente, é o que é que as sucessivas câmaras, digamos assim, as edilidades fazem ao longo do tempo com esse património. Não é? E no caso de Lolé, já são várias décadas consecutivas de uma atenção para o seu acervo. No caso do Porto, por exemplo, também tem um excelente arquivo a nível medieval. Houve no final do 19, início do 20, e depois até meados do 20, lá até o terceiro quartel, uma atenção que, entretanto, foi suspensa. A Câmara de Lisboa também teve episódios, digamos assim, e vai estar novamente a renovar a publicação de fontes, mas há muitos arquivos que têm essa documentação. O que é que acha que pode atrair os municípios, na medida em que, ou as câmaras, que são as que têm esse poder, a prestar mais atenção ao que é que lhes pode atrair, prestar mais atenção ao património documental, excluindo os forais, não é? Porque os forais são sempre aquela coisa que anima e alegra uma edição, e as câmaras quase todas do país acabam por publicar nos últimos anos imensas fontes nesse campo,
mas o que é que acha que se pode prestar atenção não só a publicar, mas também antes preservar, inventariar, não é? E disponibilizar? Pedro, e todos que me ouvem, a coisa melhor que podia acontecer era ter um Pedro Pinto em cada arquivo, em cada município. Porque o Pedro iria localizar o documento que todos os dias faria saltar aquele arquivo para a ribalta. Portanto, quando vocês descobrirem, quando qualquer de vós descobrir um documento, divulgá-lo. Aliás, o Nelson Baquinhas teve uma ideia interessante, que era aquela série que fez os documentos do Lolé, fala Lolé, ou na Torre do Tombo, ora no município. Se todos os municípios tivessem uma iniciativa semelhante, que era divulgar um documentozinho local, de certeza absoluta que os arquivos reconheciam a sua importância. Eu ainda me lembro, já foi há muitos anos, 40 anos, de uma saudosa professora que tive, Ana Maria Alves, ter ido a uma visita a um convento e encontrar na casa de banho, a fazer de papel higiênico, um livro do século XVI. E isto aconteceu. E isto acontece porque para aquelas pessoas aquilo não vale, porque é papel velho. Às vezes eu brinco e agora vou saltar completamente de geração. Carlos Faísca está ali a olhar muito atento e que se calhar já me ouviu dizer isto. Se eu lhe disser, vá a uma loja comprar a lista telefónica do ano em que nasceu, o Carlos Faísca pode ter, se calhar, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, não consegue comprar. E imprimiram-se milhares de exemplares. Porque foram todos consumidos em vendedores de castanhas. Portanto, a primeira sorte é haver um curioso, um amor pelo documento e guardá-lo na sua arca. Depois é haver um outro amoroso conhecedor, entre aspas, Pedro, que vai dizer: este documento não pode ser deitado fora, este documento é importante. Eu vou deitar mais achas para a fogueira contra mim. Eu faço muito facilmente inimigos porque não digo aquilo que as pessoas querem ouvir. Se eu me dediquei à tipografia, foi que no dia seguinte ao fazer o doutoramento eu disse: não quero mexer mais nesta documentação, esta documentação toda eu conheço. Eu que não quero ser como os meus colegas que estão sempre a fazer o mesmo. Então fui para a Torre do Tombo, uma semana depois, e mandei vir um maço de documentação inteiro, coisa que hoje não deixam fazer. Mandei vir um maço de documentação inteiro e passei documento por documento e linha a linha de todos os documentos. E cai-me, nesse mesmo dia, nas mãos, aquilo que eu classifiquei como o primeiro impresso em língua portuguesa, em tipografia. O Sumário das Graças. Isto é, a documentação está lá toda, é preciso um olhar novo, que saibam olhar para ele e dar-lhe o valor. Mas só consegui ver isso porque pôde vir o maço e eu pude passar folha a folha, documento a documento. Eu hoje chego a um arquivo, peço o maço, não pode. Só pode ver 2 documentos. Qual é o documento que quer ver e porquê? Vem um documento, vem outro. E não vem às nossas mãos o lixo que está dentro desses documentos. Pois fiquem sabendo que o lixo, aquilo que os bibliotecários classificam de lixo, são, às vezes, a coisa mais importante. Desafio qualquer dos meus colegas que me estão a escutar, somos todos aprendizes de história, a fazer uma conta de dividir sem os números
indiano-índicos ou árabes nossos conhecidos. Isto é, dividir 40, que é um R, por 5, que é um V, não é o mesmo que dividir 40 por 5 e que faz não sei o que lá e fica 0 e vão não sei quantos. São letras. Ora, para se saber como se faz uma conta com a renumeração romana ou peninsular, só aquelas mechazinhas pequeninas que vocês às vezes fazem num bilhete elétrico de somar uma conta, de fazer a prova real. E isso fica esquecido junto do documento. Quando vão higienizar o documento, aquilo para eles é lixo e vai para o lixo. Eu, no outro dia, num arquivo, encontrei um cadáver de mosca dentro de um livro do século XVI. Estava fora do país e abri o livro e tinha um cadáver de mosca. Se eu dissesse a um bibliotecário em Portugal que estava lá um cadáver de mosca, eu soprava e deitava fora. Disseram, não mexa, foram buscar uma pinçazinha, agarraram no cadáver de mosca, puseram dentro de uma folha de papel vegetal. Porquê? Para o laboratório? Porque podia ter um gene de uma mosca do século XVIII, XVII, XVI. Reparem, é um outro olhar. É o olhar de quem olha para a documentação e que sabe o que é que tem nas mãos. Qualquer de nós, na Biblioteca Nacional, na Torre do Tombo, soprava e lá ia o cadáver da mosca, a asinha da mosca partia-se. Ali não. Foram buscar uma pinça, que era para não pôr nada a contagiar. É que se calhar este livro não é aberto desde 1563 e se calhar temos aqui uma mosca do século XVI. Que giro que é, já viu? Quer dizer, ficámos todos fascinados e a mulher dizia, ainda bem, era uma senhora, ainda bem, que o senhor não deitou a mosca fora. Pronto. E todos soubemos dar o valor. Eu só estou a brincar com a mosca, mas isto passou-se mesmo. Assim, o Gonçalo, o Carlos, os outros todos, que estes são os olhos que estão aqui à minha frente, quando encontrarem um papelinho e que o papelinho diz 4 mais 2, 6 e uma conta com um risquinho, número em cima e número em baixo, em numeração romana peninsular, ganharam o dia. Repara, é um apontamento que não foi feito para ser documento. Mas encontra-me a conta de dividir. A conta de dividir é a coisa mais louca. O professor Oliveira Marques encontrou uma conta de dividir da Idade Média na coleção dos fragmentos. E depois, mais tarde, foi à procura dele e como era um pequenino papelinho só, foi à cota ao livro onde ele tinha deixado porque não tinha pedido para ninguém o tirar de lá. E esse bocadinho, esse fragmentozinho, essa mecha medieval que tinha a conta já tinha desaparecido. Dizia-me ele que a conta de dividir era a coisa mais bonita que ele tinha visto. Porque cada letra se multiplicava, cada letra de número se multiplicava em círculo com as várias letras e depois se percebia que eles iam somando de cada letra as várias letras para dividir e para fazer a conta. E a conta de dividir não era aquela fração, era uma espécie de caracol que ele tinha visto naquele fragmentozinho. Está para fazer um romance. Está muito na moda a gente dizer, e eu próprio já o fiz, já inventei 2 ou 3 textos que disse que encontrei e fiz uma comunicação, mas este existiu, infelizmente, só tenho a memória de quem me descreveu, que não está já entre nós, e eu não sei reconstruir, mas qualquer dia estamos todos num livro policial a ver esta cena que eu vos estou a contar hoje aqui. Professor, temos aqui uma pergunta do professor Luís Filipe Oliveira ainda. Em 4 minutos, o que é que pensa sobre o futuro do ensino da paleografia na universidade? Luís Filipe, se eu tivesse uma bola de cristal, e antes disso, fazer o jogo
Totoloto. Com esse dinheiro do Totoloto, prometo-me sair, invisto em 10 Pedros Pintos. E não preciso mais, porque esses 10 Pedros Pintos publicavam tudo e já não precisava mais de poligrafia. Tenho aqui alguns que aprenderam poligrafia comigo e que acham que eu até gosto de ensinar poligrafia. Adoro ensinar poligrafia. Mas o futuro tem pena. Cada vez as pessoas sabem menos e querem saber menos. O que as pessoas querem é descobrir uma máquina em que põem lá o documento e sai. O documento até pode transcrever. Eu já vi ensaios feitos no estrangeiro de leituras de documentos paleográficos manuscritos. Impressos, sei que já sabem que há, mas já vi ensaios para manuscritos. Mas depois falta a alma. Falta a alma que olha para a letra e que vê este IJ não tem pinta, este IJ tem pinta, este Y que tem pinta e o Y que hoje já não tem pinta, conta-nos uma história. Por isso é preciso poligrafia. É preciso perceber, com tanta pinta, qual é a pintarola que teve o I e o J para subsistir com pintas e o Y que tinha pinta a perdeu. Portanto, Luís Filipe, é preciso investir em professores de História, mas é preciso investir em professores de História que gostem de ensinar poligrafia. Nem toda a gente consegue ensinar poligrafia. Digo isto e devia ser mais modesto, mas é verdade. Poligrafia pode ser uma seca se for um professor muito chato. E pode ser uma conquista se o professor for menos chato. Portanto, vamos cada universidade descobrir um professor brincalhão que ensine a fazer rally papers com documentos, que ensine qualquer coisa, e aí vamos continuar. Mas investir dinheiro em bons transcritores. Era isso que se pode fazer. Obrigado. Mas... O Carlos Faísca tinha também aqui um comentário para fazer, ainda dentro do tempo, se permitir. Sim. Obrigado, Pedro. Não sei se estão a ouvir, vou ser super sintético. Era só para referir que ter um Pedro Pinto em cada arquivo municipal ajudava imenso, mas não chega. Não chega. Não chega. É preciso, até porque eu conheço algumas pessoas também bem capacitadas e que esbarram com a barreira dos eleitos locais. E eu acho que a única forma de dar a volta a essa situação é fazer com que as próprias populações possam valorizar o seu património documental. O património imóvel mais palpável, e que às vezes até tem, no caso do Algarve isso é mais evidente, e de outros locais também, tem uma implicação económica pela sua valorização turística, apesar de tudo, de mais fácil valorização. Agora, o património documental não está tão presente nas populações e daí estas iniciativas e outras o Arquivo Lolé tem tido, e deixem-me dizer, vocês sabem isto muito melhor do que eu, que o Arquivo Lolé tem condições que são muito raras nos arquivos municipais portugueses, muito raras mesmo. Eu dou só o exemplo que o município de Porto Alegre não tem serviço de arquivo. O município de Porto Alegre não tem serviço de arquivo. Na Biblioteca Municipal. A Biblioteca Municipal tem. É o melhor. Porto Alegre tem. Mas... os livros do século XVI estão na escola do Liceu. Certo. Sim. Tem, embora a Biblioteca Municipal não cumpra a sua função como deveria relativa ao fundo local. E, por exemplo, na biblioteca onde eu trabalhei em Ponte Soura agora não há ninguém. É só para dar uma ideia de que, para mim, a única forma é ter Pedros Pintos, mas também conseguir que as populações exerçam a pressão, valorizem para exercer a pressão suficiente sobre os eleitos para que se gaste um pouco do orçamento com estas áreas que... Mas é isso que o Pedro faz. O Pedro, o Pedro, posso dizer aqui, foi... Não é sobre o Pedro, é sobre as câmaras. Não, o Pedro foi
é que eu pagava o ordenado mensalmente ao Pedro durante muitos anos. E era a única pessoa, ou melhor, eu nunca controlei o tempo, porque o Pedro ia a todos os arquivos e oferecia-se voluntariamente e depois dizia, olha, isto é importante por isto, isto é importante por aquilo. Portanto, vocês todos, e eu contra mim falo, nós descobrimos um documento e ficamos caladinhos com o documento para nós. O Pedro dá, o Pedro é generoso. O Pedro dá logo imediatamente o documento a toda a gente e mais algum, o que leva no dia seguinte mais gente, etc, etc. É preciso dar. Carlos e todos os outros que me ouvem estão nos arquivos locais. E o Gonçalo já pediu ali com um sinalzinho para falar. Por favor, digam. Anunciem logo, como o Pedro faz no Facebook. Um documento novo. Olha que sorriso. Uma borboleta nova neste documento. Olha que sorriso. E toda a gente lá vai ver. Gonçalo, se me permites, eu estou a fazer de moderador. Bom, não sei se o Gonçalo, breve comentário. Pronto, eu acho que agora já me escutam. Obrigado, professor, pela conferência. Eu também gostava muito que existisse um Pedro Pinto em cada arquivo. Eu acho que o Pedro Pode ser um Pinto... Gonçalo pequenino. Não, ainda estou anos de luz de ser como o Pedro Pinto. Eu costumo brincar a dizer que o Pedro Pinto é uma espécie de Digitarc 2.0, em que devia haver uma forma até de o citar como uma referência bibliográfica, porque é um instrumento de trabalho impressionante. O Pedro Pinto, desculpem lá, o Pedro Pinto devíamos todos juntar e dar-lhe o doutoramento honoris causa. O Pedro Pinto já fez. O Pedro Pinto já fez mais. Fala. O Pedro Pinto já fez mais doutoramentos às pessoas todas dando documentação que ele não aproveita. Pedro tem que olhar para si. Volta ao Gonçalo, desculpa. Eu queria lhe fazer uma pergunta precisamente sobre essa questão do digital e como é que o digital se liga agora com a edição da documentação. Porque atualmente fala-se muito da utilização do TEI e de editar a documentação com recurso a esta linguagem de programação e disponibilizá-la em sites, e ao mesmo tempo há também algum receio na academia que depois como será a preservação dessas edições e até mesmo a capacidade de público que tem menos literacia digital, ou pessoas que tenham, por exemplo, problemas de visão depois de estar em frente a um ecrã a ver essa documentação. Atendendo à sua vasta experiência no assunto de edição documental, gostava de ouvir a sua opinião sobre estas questões que se colocam agora e com muita pertinência. Obrigado, Gonçalo. É evidente que todos nós, e eu já passei por muitas dessas restrições e não restrições. Antes davam-nos a documentação, depois deixaram-nos de dar a documentação, passaram a digitalizar a documentação e guardam. Conto-vos só um exemplo. Eu exigi ver um documento. Criei 50.000 problemas e quis ver o documento e ter um livro impresso. Mas o documento está impresso, está digitalizado. Há mais em todos os arquivos. Não, eu quero ver aquilo. Então, por muitos, porque é chato, porque é não sei o quê, foram buscar. Estava todo ruído pelos bichos da traça, porque ninguém mexeu. Quer dizer, o quererem salvar o documento, digitalizarem, atarem, porem no arquivo, no momento da digitalização deve ter entrado um bicho qualquer, ou na farinha da encadernação, como ninguém mais mexeu, a traça roeu. E o documento que tinha pedaços pequeninos ruídos, quando eu fui confirmar, não existia. Outras vezes, desaparecem. Eu não quero muito dar técnicas de como é que desaparecem, nem quero muito falar nisso, que é melhor para não dar ideias, mas há muitos desses documentos que estão fechados, que ninguém vê, e que um dia vai ver e o documento original já lá não está. Portanto, o documento pode ser... Eu fazia a regra que eu aprendi na Biblioteca Nacional de Espanha. O documento está digitalizado, mas se o investigador, se é investigador, vai à biblioteca para ver o documento, vê o documento. Porque ele, podendo ver em casa, se deslocou cá para o ver, é porque tem necessidade para o ver e não faz mais perguntas. A Biblioteca Nacional de Espanha, nisso, tem um critério, se calhar, engraçado. Chega lá e pergunta: o senhor tem livros de investigação seus em consulta cá na biblioteca?
Viu-se em consulta como? Sim, é autor. Quais? E vão ver. Olham e dizem, tem cartão por 20 anos. Não é preciso renovar ano a ano. Se quer dizer, se a pessoa tem investigação que está catalogada e o bibliotecário viu que tinha valor, precisa de ir a uma biblioteca. Até incentivo a vir. Tem aqui o cartão válido por 20 anos. Com aquele cartão eu chego aos reservados e tudo o que eu peço esteja ou não esteja digitalizado vem à consulta. E já ajudei a descobrir que havia um documento que tinha sido roubado as 4 folhas nesse documento. Que era um tamanho que nunca vinha e que alguém, e conseguiu-se descobrir quem foi, porque depois tem um registro de quem é que tinha mexido no documento, havia a indicação, eu tinha visto o documento numa data, tinha as folhas, eu voltei para ver o documento, não tinha as folhas, foram ver quem foi no meio e apanharam a pessoa. Portanto, não proíbam que vejam os documentos. Se o investigador quer ver, então tem. Quando muito, acredito, que se possa pôr num lugar porque está em muito mau estado, mas o investigador, que é investigador, mexe com todo o cuidado. A grande surpresa que eu vos conto é Londres, Biblioteca Nacional, já ninguém põe luvas para mexer em documentos nem em livros impressos. Chegaram à conclusão que as luvas estragavam mais do que preservavam. Porque a pessoa não tem agilidade e rasga as folhas sem querer. Então, o que é que faz hoje? Higieniza as mãos antes. Todas as mesinhas têm toalhetes que a pessoa é obrigada a higienizar as mãos e depois mexe. Porque o pergaminho, por exemplo, se não receber o contacto, parte porque não ganhou gordura. Portanto, a ideia de digitalizar, ótimo. Mas não façam como estamos a fazer agora, que é uma conferência online. Pode ser online, mas quem quiser estar ao vivo, está ao vivo. Olhos nos olhos, ver-vos, sentir-vos, falar, tomar um café, matar saudades, descobrir novas iniciativas convosco. Online, não, por favor. Documento online só, não, por favor. José Mendes Bota. Bom dia a todos. Eu gostaria de ser breve, mas dizer ao professor João Alves Dias que gostei bastante de o ouvir e seguramente gostei de o ouvir contrariado. Espero ter a oportunidade de, ao vivo, ainda o ouvir melhor. E queria só saudá-lo por ter tido a ideia de salientar o trabalho que a doutora Isilda Martins teve na década de 80 na Câmara de Lolé, a que eu presidia na altura, e que foi, digamos, a responsável pela redescoberta e pela manutenção e pela salvaguarda e pela salvação desse património tão importante como são as atas medievais, que hoje são quase nacionalmente e mundialmente quase conhecidas, e portanto ela teve um trabalho muito profundo, muito fantástico, que, devo dizer, não foi ainda justamente reconhecido. E por isso assim, eu gostaria de saudá-lo por isso e dizer que foi um prazer também tê-lo ouvido e espero vir ouvi-lo novamente ao vivo desta vez. Muito obrigado. Obrigado. Ainda me lembro desse saudoso primeiro encontro que não entra nesta classificação, não sei porquê, porque nessa altura era peninsular, era cá e lá, mas nesse saudoso encontro em que o senhor presidente era presidente do município e que comemos umas cataplanas muito engraçadas, mas aí criou-se amizades. Aí eu pude dizer, conheci a Isilda. E só fui à Isilda, que só fui ao congresso organizado com grande incentivo da Isilda, porque a Isilda recordava também o professor de poligrafia dela, que era o professor Oliveira Marques. E há toda uma sucessão de recordar bons professores e de recordar boas iniciativas que nos faz. Senhor Presidente, porque o Presidente é sempre Presidente, eu espero conseguir conservar a memória para honrar todos os que tiveram valor no país. Tente esquecer os outros, mas tente salientar. A Isilda merece uma referência para o Arquivo Municipal de Lolé. Não sei se ela é viva, se já morreu,
É viva, é viva. Então diga-lhe que eu me lembrei dela. Vou-lhe dizer. Muito obrigado. Como Obrigado. amanhã vão-se todos lembrar do Vaquinhas. E de outros. Então, podemos, não sei se ainda temos aqui 2 ou 3 minutos, mas se ninguém tiver mais nenhuma intervenção, podemos encerrar este espaço e dar continuidade ao programa. Tenho aqui mais uma, agora vejo uma aluna minha À que tem cidade. feito para o Faísca. Tenho aqui à frente uma aluna minha que tem trabalhado muito também aí na biblioteca de Porto Alegre. E conheço essa biblioteca na escola de Porto Alegre, que é a Cristina Moisão, e que tem também de viajar pelas bibliotecas municipais todas e conhece muito os problemas que existem localmente. Mas, mais uma vez digo, amem os documentos. Os documentos só dizem aquilo que vocês souberem ler neles. Portanto, não julguem que sabem. Não façam... Eu fico furioso com esta porcaria moderna, e desculpe o termo porcaria, mas é mesmo, do aluno quando vai fazer a tese, antes se inscreve, já tem que fazer um plano e dizer o que é que vai fazer. Não. O aluno vai tentar ver se consegue. Porque se eu for fazer uma tese para provar que existe uma casa pintada de amarelo, eu encontro. Porque vou à procura na documentação e encontro um documento que diz esta casa está pintada de amarelo. Mas não é isso que é história. História é saber de que cores eram pintadas as casas. Reparem se existe uma terra no Alentejo chamada Casa Branca, e porque as casas não eram pintadas de branco. Porque senão aquela terra não tinha o nome de Casa Branca. Obrigado.